Sabemos do monumental poder que a Igreja Católica teve durante o período da Idade Média, mas você sabe como toda essa supremacia começou a ser construída? Então, hoje você verá como esse fogo começou a se espalhar. Desde que foi reconhecida oficialmente por Constantino, lá no século IV, a Igreja Católica ocupou diversas divisões administrativas do Estado. Quando houveram indícios de que uma hierarquia surgiria nas cidades do Império Romano, os bispos que se instalaram naturalmente nessas cidades tornaram-se chefes das províncias eclesiásticas, formando assim o que conhecemos por arcebispos metropolitanos. O envolvimento dos clérigos na política forma a agiocracia, governo dos santos. Ao se integrarem nos serviços dos reis batizados, estes clérigos recebem missões. Quando Dagoberto foi rei dos francos, de 629 a 639, ele tinha como ministros os bispos Santo Ouen, bispo de Rouen, o tesoureiro de Dier, futuro bispo de Carros, e Eloy, futuro bispo de Noyon. Em 751, o reinado de Pepino Breve, que foi iniciado após o fim da dinastia Merovingia e posteriormente sua coroação, deram início à dinastia Carolíngia. E essa dinastia Carolíngia foi a responsável por expandir as fronteiras e logo tentar reconstruir o Império Romano do Ocidente. Um dos líderes da dinastia Carolíngia foi Carlos Magno, filho de Pepino Breve. E durante seu reinado, de 768 até 814, ele conquistou muito dos grandes marcos de sua dinastia. E um ponto importante de ressaltar é que, devido à expansão conquistada por seu pai, que foi Pepino Breve, ele cria divisões no império a fim de administrar melhor todos os seus domínios. Dentre essas divisões, destacavam seus condados, um tipo de feudo cujos donos eram denominados conde. E esses condes eram cargos altos da nobreza. Além disso, em dado momento, os bispos superaram os condes na administração territorial devido ao grande domínio que a igreja passa a tomar. Durante seu reinado, Carlos Magno nomeava inspetores gerais em missões extraordinárias, os Missi Dominici, uma dupla formada por um conde e um clérigo, podendo este ser um bispo ou um abade. Um cargo episcopal, também chamado de episcopatus ou episcópio, englobava 4 fatores, sendo eles a dignidade que aquele que o tinha passava a ter, a função, pois possuíam suas missões e responsabilidades, o domínio, pois detinham terras, e a jurisdição, onde os mesmos tinham poder jurídico. No caso do cargo episcopal dos Missi Dominici, ele passou a ser associado a uma função de muito prestígio para os leigos e se tornou uma honra condal. Ainda que fosse especificamente relacionado à igreja, o episcopatus também estava ligado ao sistema feudal. Vemos isso, por exemplo, na similaridade entre as relações sucerano-vassalo e soberano-clero. Os clérigos continham todos os benefícios já citados anteriormente. Entretanto, além das missões e serviços religiosos, também eram encarregados de conservar os arquivos e o diário do reino, o que prova que eram diretamente ligados ao serviço do seu soberano. Observando essa relação, percebemos como a hierarquia eclesiástica penetrou-se na estrutura feudal que ali se iniciaria. Ao pensar em feudalismo, logo pensamos no pressuposto de que terra era igual a poder. Quem detinha terras detinha riqueza. Uma vez que o sistema feudal era quem se encarregava da divisão das terras e que a igreja havia se inserido nesse sistema, era fato de que ela garantia o sustento do seu clero. Em algumas regiões da Europa feudal, que se iniciou no fim do século IX, estendendo-se até meados do século XIII, os soberanos passaram a confiar aos seus bispos os poderes que até então eram dos condes, posse dos condados, por exemplo, instalando um feudalismo eclesiástico mais poderoso e fiel que o dos leigos. Nessa nova estrutura feudal, na morte de um bispo sem herdeiro oficial direto, seu feudo retornava para a posse da coroa e podia ser atribuído novamente a outro nobre, com um sistema chamado Regal Sacerdotium, Reino dos Bispos. Como na Alemanha, por exemplo, que instalou esse feudalismo eclesiástico a partir do reinado de Otto I, em 962. Entretanto, em outros países, como a França, esse sistema não teve importância. O cargo episcopal atribuído pelo rei não necessariamente ficava na outorga do poder político, por exemplo. Haviam casos que, na ausência de um poder político direto, bispos assumiam o papel de defensor civitatis quando tomavam a direção e proteção de uma cidade episcopal. Função cujos carolíngios Carlos Magno e Luís o Piedoso eliminaram,
colocando condes e bispos em igualdade novamente. Todavia, a queda da dinastia carolíngia no início do século X tornou a deixar os dois em lados opostos. Visto que os bispos, que eram membros da igreja, detinham maior fortuna e proteção militar, não foi difícil que eles triunfassem sobre os condes ou qualquer outra função leiga. Com isso, nos séculos XI e XII, construíram-se verdadeiras senhorias eclesiásticas, onde os bispos exerciam os papéis dos condes e grandes propriedades da época carolíngia ganhavam uma certa imunidade, que proibia os condes de agir em seu próprio domínio e transferia a um abade o poder de justiça. Entretanto, a decadência do poder real impedia que os abades fortificassem seus mosteiros onde exerciam os direitos reais. Nesses casos, eles possuíam o denominado consuetudines. O consuetudines era o conjunto de costumes da senhoria, que englobava o poder político, judiciário civil e judiciário criminal, poder dos pedágios, uma espécie de imposto, e poder do districto, o direito de vigiar e coagir. Ainda falando sobre essa hierarquia eclesiástica, haviam as paróquias, que eram comunidades de fiéis que ficavam sob comando de um clérigo, que recebia a jurisdição espiritual do bispo, o pároco. Essas paróquias eram muito valorizadas no sistema do feudalismo eclesiástico. Quanto aos padres, poucos deles eram nomeados pelos bispos, já que já eram fundadas várias igrejas paroquiais por ricos proprietários de terra, que futuramente se tornariam senhores feudais, e seus descendentes continuariam sendo párocos. Portanto, vemos que o feudalismo eclesiástico penetrou os dois lados da instituição. Por um lado, os bispos ou abades exerciam o poder, geralmente tomado de um leigo, e leigos, príncipes ou senhores feudais nomeavam candidatos para o cargo episcopal, tirando proveito deles. Nesses dois casos, o sistema dava origem a cobranças da população, como por um bispo muito exigente que causava revoltas que muitas vezes resultaram na deposição do poder político desse bispo. Com isso, futuramente a proteção concedida pelo rei às suas boas cidades levava ao progresso do poder real, e as senhorias episcopais iam se enfraquecendo e caminhando para o seu desaparecimento.